O fato é que o executivo da Odebrecht, o Luiz Eduardo da Rocha Soares, que estava foragido, foi preso pela Polícia Federal e vai ser levado ainda hoje para Curitiba. Uma série de repasses da construtora está sendo investigada e elas podem ter abastecido um caixa 2 da campanha de reeleição de Dilma. O marqueteiro do PT, João Santana, e a esposa dele, Mônica Moura, podem ter operado dinheiro da Odebrecht para pagar gastos não declarados na campanha de Dilma Rousseff em 2014. A secretária da construtora, Maria Lúcia Tavares, que fechou o acordo de delação premiada, contou que a própria Mônica acertava a entrega do dinheiro e ia ao prédio da Odebrecht, na Bahia, para levar os dados de uma conta no exterior. Essa planilha, encontrada em um dos computadores da construtora, mostra pagamentos de R$500 mil a uma pessoa chamada Feira, que, segundo a investigação, era o apelido de Mônica Moura, nascida em Feira de Santana, na Bahia. A polícia também suspeita que o dinheiro não contabilizado da Odebrecht era repassado a João Santana, que fazia pagamentos a empresas que produziam os vídeos da campanha de Dilma. A Polícia Federal não descarta enviar todo o material ao Tribunal Superior Eleitoral, que já investiga as contas da reeleição de Dilma. Em outra frente da Lava Jato, os investigadores se concentram na participação de Lula no esquema de corrupção da Petrobras. Um diagrama mostra o suposto envolvimento da família do ex-presidente para ocultar patrimônio e dinheiro ilegal. Aparecem a mulher, Marisa Letícia, os filhos, noras e genros. Pagamentos para as empresas dos filhos são investigados. Ainda de acordo com a polícia, todos teriam recebido valores milionários de construtoras que fazem parte do cartel da Petrobras. Bom, em nota, o Instituto Lula disse que o diagrama que mostra a família do ex-presidente é um exemplo do grau de perseguição da Operação Lava Jato. Para tentar se salvar do impeachment, a presidente Dilma Rousseff negocia a entrega de cargos ocupados pelo PMDB, inclusive ministérios. O partido rompeu com o governo na terça-feira, e a decisão rachou o PMDB e já é abertamente criticada por alguns líderes da legenda. 3 dias depois de romper com o governo, o PMDB é alvo de críticas e já enfrenta o racha. O impacto da perda de centenas de cargos influentes nos estados e municípios voltou como um bumerangue sobre a cúpula do partido. É evidente que isso precipitou reações em todas as órbitas, o que significa, em outras palavras, dizer em bom português que não foi um bom movimento, um movimento inteligente. Os 6 ministros do PMDB que ficaram nos cargos, apesar da determinação contrária da cúpula do partido, já foram avisados pelo Planalto de que a presidente Dilma pode precisar de pelo menos 4 destas vagas. A ideia é contemplar os partidos médios da aliança governista em troca de votos contra o impeachment no plenário da Câmara. Para tentar garantir os 40 votos do PR, o Planalto oferece Minas e Energia, hoje com o PMDBista Eduardo Braga, e até a Agricultura de Cátia Abreu, que teria sido convidada para migrar para o Partido da República. Já o PP, que conta com 49 deputados, herdaria o Ministério da Saúde, hoje com o Marcelo Castro, também do PMDB. O PSD, que tem 33 deputados, poderá escolher entre turismo e esportes. Já os PMDBistas Helder Barbalho, dos Portos, e Celso Pancera, da Ciência e Tecnologia, são hoje cotados para ficar nos cargos. Mas as negociações não estão fechadas e o anúncio deve ocorrer apenas na semana que vem. Isso é típico de um final de governo. O final é esse, um feirão de cargos, majoritariamente todos os partidos não querem ir. Evidentemente, você só pode governar com quem acredita no governo. Na hora que o PMDB saiu do governo, é muito natural essa repactuação com os demais partidos. Já na comissão de impeachment, terminaram os depoimentos da defesa da presidente. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse aos deputados que não houve crime de responsabilidade fiscal no governo. Houve bate-boca e troca de insultos na reunião da comissão de impeachment. Vamos ouvir agora em audiência. Vamos ouvir em audiência.
Não tem questão de ordem agora. Quinta foi o dia da comissão ouvir argumentos da defesa da presidente Dilma. Para a tarefa foram escalados o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o professor de Direito Tributário da UERJ, Ricardo Lodi Ribeiro. Segundo o ministro da Fazenda, não há base legal para o pedido de impeachment, porque não existiu crime de responsabilidade fiscal. Segundo o ministro, os decretos estavam de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado e a criação de um crédito suplementar não significa obrigatoriamente aumento da despesa financeira. Não há que se falar de crime de responsabilidade fiscal no momento em que o governo fez o maior contingenciamento da história. O governo cortou o máximo que foi possível cortar das suas despesas discricionárias. A oposição não se convenceu e acha sim que as pedaladas existiram. A presidente Dilma mentiu na sua maquiagem, tanto que ela encaminha uma lei para o Congresso para corrigir esse passado, tanto que ela encaminha uma outra lei para a Comissão de Orçamento para aumentar a sua meta, porque ela extrapolou a meta. O professor Ricardo Lodi defendeu que a meta fiscal foi cumprida, já que o próprio Congresso aprovou a mudança da meta. Ele lembrou também que o julgamento tem que ser feito baseado nos fatos que ocorreram apenas no ano passado. Fazer a aplicação retroativa de novo entendimento cria grave violação à confiança legítima de todos os destinatários. Esta foi a última sessão de depoimentos da comissão de impeachment, já que os dois lados foram ouvidos. A presidente Dilma Rousseff discursou a artistas e intelectuais no Palácio do Planalto. Alguns deles são contrários ao processo de impeachment. O meu impeachment, baseado nisso, significaria que todos os governos anteriores ao meu teriam de ter sofrido impeachment. Porque todos eles, sem exceção, praticaram atos iguais a que eu pratiquei. De qualquer maneira, a presidente Dilma tem até segunda-feira para entregar a defesa na comissão do impeachment. A gente vai, portanto, a Brasília falar com o Alessandro Saturno. Né, Alessandro? Um ótimo dia para você. Explica para a gente entender quais são os próximos passos nesse processo aí a partir de agora. Olá, Roberta, Carla, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos assistem. Olha, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, informou ontem ao presidente da comissão que a defesa da presidente Dilma Rousseff será entregue pelo advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso, na próxima segunda-feira à tarde. Durante essa reunião, Cardoso ainda terá um tempo para fazer considerações sobre a defesa da presidente. Vai funcionar mais ou menos assim, né? Após a defesa ser entregue, a comissão terá 5 sessões da Câmara para elaborar um parecer sobre o processo de impeachment. 2 dias depois, necessariamente, esse documento deverá ser incluído na ordem do dia. Após isso, os 512 deputados poderão votar. São necessários 342 votos para a aprovação desse parecer. Lembrando, é claro que depois que o processo passar pela Câmara dos Deputados, segue direto para o Senado Federal. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Alessandro Saturno. Alguns atos contra o impeachment aconteceram em várias cidades do país. A data foi escolhida pelo PT para lembrar o golpe militar em 64. Em São Paulo, a concentração foi na Praça da Sé. Segundo a organização, 60 mil pessoas participaram. A Polícia Militar diz que foram 18 mil. No Rio de Janeiro, os organizadores estimaram em 70 mil o público no Largo da Carioca. Em Belo Horizonte, a concentração foi na Praça da Estação. Os números variam entre 10 mil, segundo a polícia, e 40 mil, nas palavras da organização. Em Brasília, a Polícia Militar estimou em 50 mil pessoas na manifestação. Já os organizadores falam em 200 mil integrantes de movimentos sociais que caminharam do estádio Mané Garrincha até o Congresso. Em Goiânia, a organização diz que 10 mil passaram pela Praça Cívica durante o dia. A PM, no entanto, fala em apenas 300 manifestantes. Em Salvador, segundo a polícia, 12 mil pessoas protestaram nas ruas do centro. Em Porto Alegre, a manifestação aconteceu na esquina Democrática, no centro. A estimativa de público, de acordo com os organizadores, é de 80 mil. Segundo a polícia, 18 mil. O Supremo Tribunal Federal decidiu que vai julgar os processos que envolvem o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Por maioria, os ministros apoiaram a liminar do relator Teori Zavascki e decidiram pelo envio imediato ao Supremo da documentação contra o ex-presidente Lula e das interceptações telefônicas, incluindo as conversas com a presidente Dilma. Eventuais excessos
que se possa cometer com a melhor das intenções de apressar o desfecho das investigações ou de eventuais punições, isso, nós já conhecemos essa história, já vimos esse filme. Isso pode reverter justamente no resultado contrário. Divulgação que, a meu ver, colocou mais lenha em uma fogueira cuja chama já estava muito alta, em prejuízo da nacionalidade. Com base em outros casos julgados pelo tribunal, os magistrados alegaram que, pelas investigações contra o ex-presidente Lula envolverem pessoas com foro privilegiado, como a presidente Dilma Rousseff e ministros que tiveram conversas telefônicas gravadas durante as investigações, cabe apenas ao Supremo e não à Justiça Federal do Paraná assumir o caso. Assim que o juiz federal Sérgio Moro enviar a documentação para a corte, o material será remetido à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria vai então analisar se houve crime por parte da presidente Dilma e de outras autoridades e pode decidir por instaurar novos inquéritos. Depois, caberá ao STF definir o que será investigado pela Corte e o que volta para a Justiça Federal do Paraná. A Polícia Federal indiciou a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, que apoia a presidente Dilma e é contra o impeachment, e o marido dela, Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações, por corrupção passiva. Segundo delatores da Operação Lava Jato, os dois teriam recebido pelo menos R$1 milhão em propina durante a campanha eleitoral em 2010. O dinheiro teria sido desviado da Petrobras. A senadora nega as acusações e diz que as provas no inquérito comprovam que não houve recebimento de valor algum. A polícia encontrou um vídeo de um adolescente recebendo aulas de tiro no litoral do Rio Grande do Sul. E Paloma Poeta, bom dia, não é só isso não, né? Ele estava sendo treinado por criminosos. É a escola do crime agora? Exatamente, Carla. Um bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a polícia acredita que esse menor de 13 anos tenha sido aliciado por traficantes. Na operação da Polícia Civil, que aconteceu no litoral gaúcho, 8 pessoas foram presas. Elas teriam envolvimento, são suspeitas de estarem envolvidas em 2 homicídios motivados pela disputa por venda de drogas, pelo ponto de venda de drogas. O líder desse grupo, Cristiano Soares da Silva, segue foragido. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Paloma. E o ator Érico Brás, que ia de Salvador para o Rio de Janeiro, foi retirado do avião pela Polícia Federal, né, Jéssica Senra? Bom dia para você. O que aconteceu? Muito bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Olha, segundo o ator, a mulher dele tentou colocar uma bagagem de mão debaixo da poltrona e não conseguiu. O comissário de bordo teria sido grosseiro e atirado a bolsa no compartimento superior, o que motivou uma discussão. A Polícia Federal foi chamada pelo comandante, que alegou falta de segurança no voo. Além do ator e da mulher dele, outros 8 passageiros desceram do avião em solidariedade. Érico Brás prestou depoimento e foi liberado. Ele ainda registrou uma queixa e disse que vai entrar com uma ação na justiça por injúria racial e por danos morais. A companhia aérea disse que as medidas foram tomadas porque um grupo se recusou a seguir as orientações dos comissários de bordo sobre a acomodação da bagagem. Voltamos à redação do Fala Brasil.